o nome do Senhor. Eu coloquei aí o título da pregação aqui, que nós vamos fazer: 3 homens chamados por Deus e quem os homens escolhem. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui Deus, Ele usando homens para livrar o seu povo, usando homens para socorrer a sua nação, a nação de Israel. Sempre que Deus quer, Ele levanta alguém, e Ele levanta alguém indiferente se nós queremos esse ou aquele. Ele levanta. Foi falado aqui um outro dia que Ele escolheu Davi, porque Davi estava lá entre as ovelhas, e Davi era um homem que tinha uma comunhão incrível com o Senhor. E o Senhor diz que tirou ele de trás da malhada das ovelhas do seu pai. Ninguém conhecia ele, mas o Senhor escolheu ele, e ele foi um grande rei em Israel. E é com base nesse pensamento que eu quero trazer a palavra do Senhor aqui. Primeiro, o personagem chamado José. Lá em Gênesis 37, eu quero que você dobre a sua atenção, porque é muito importante nós termos essa consciência, que o poder é de Deus, que a autoridade é de Deus, que o controle é de Deus, que a onisciência é de Deus, que a onipotência é de Deus, que a onipresença é dele, que a transcendência é dele, é ele. E o ser humano, e principalmente o cristão, ele tem que ter essa consciência, tem que ter essa consciência e confiar no seu Deus. Então, para nós, é indiferente quem quer que esteja na frente de qualquer coisa, de qualquer lugar. Por exemplo, eu devo colocar a minha confiança no Senhor antes de confiar no meu patrão. Eu devo colocar a minha confiança no Senhor antes de confiar no meu esposo, na minha esposa, no meu salário, na minha posição, na minha força física. O Senhor é sobre todas as coisas. É essa conscientização que a gente precisa entender. Aí o primeiro personagem é o José, né? E o seu nome significa aquele que acrescenta, né? Ou o que acrescenta. José, aquele que acrescenta, ou o que acrescenta. Em Gênesis 37 conta a história de José. Você sabe muito bem da história de José. Ele ganhou uma túnica colorida do seu pai. Ele também foi traído pelos seus irmãos. Ele foi jogado na cova. Ele foi vendido como escravo. Ele foi para a casa de Potifar. Ele foi caluniado pela esposa de Potifar. Ele foi preso por longos 2 anos, e ele passou muito trabalho. E aí nós vamos entender que esse processo que aconteceu José era o trabalhar do Senhor. Às vezes nós estamos passando por algum tipo de processo e nós não entendemos, ou até mesmo reclamamos. Mas você não vê José murmurando na prisão. E ele ficou 22 anos longe do seu pai, da sua família. Você não lê na Bíblia ele ou murmurando, ou ele jogando a responsabilidade em Deus. Ao contrário, lá na prisão, ele interpretou sonhos. Quem que deu a interpretação de sonho para eles? Foi o Senhor. Ora, se ele passa pela rejeição da família, se ele passa por todo aquele processo de ser traído, de ser vendido, para mim a pior coisa
é ser vendido, como se você não valesse nada, né? E ainda ser caluniado e preso, e ainda lá no final do processo da vida dele, na conclusão do trabalhar de Deus para a vida dele, ele ainda interpreta sonhos. Então significa que em nenhum momento ele abandonou o Senhor e o Senhor abandonou ele. É isso que a gente precisa entender. Eu posso ouvir glória a Deus, irmão? Mas observe, eu quero que você entenda o seguinte, que o Senhor já estava sabendo de alguma coisa, não é? Quando o rei, o faraó, na época de José, ele tem lá aqueles sonhos das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, e depois o sonho das 7 espigas bonitas e das 7 espigas feias, né? O faraó ficou sem saída, mas quando ele teve aquele sonho, já fazia 22 anos que José estava no processo para assumir o Egito. Você entendeu, irmão? Como diz o pregador, pegou isso aqui? Você entendeu? Então, quando José entra no processo, ele entrou no processo, foi jogado na cova. O Senhor sabia que lá na frente ia ter grandes colheitas e depois ia vir uma grande seca. Ninguém sabia disso, enquanto o Senhor preparava José. José estava no processo, estava sendo maturado pelo Senhor, estava sendo treinado pelo Senhor, jamais abandonou o Senhor. Imagina ele murmurar do Senhor, assumir o Egito. O que ia acontecer? Ele ia se converter aos deuses egípcios. Mas como ele passou por todo aquele processo e nunca negou o Senhor disse: então é você que vai assumir o Egito. 22 anos depois do processo. Então Deus sabia o que ia acontecer no futuro. Deus sabia. E a palavra que o Senhor fala as palavras de José, que está lá em Gênesis 45, verso 5. Veja que eu comecei em Gênesis 37, né? São 8 capítulos, são 22 anos em 8 capítulos. E agora, no 45 e 5, olha o que José diz: mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Glória a Deus. Irmãos, eu vejo aqui a escolha de Deus para ter um presidente do Egito. Ora, o Egito não era um povo pagão, mas era a maior potência da terra, não é? E agora, quem é que ia assumir a maior potência da terra? Um hebreu. Então Deus colocou um hebreu para assumir a maior potência da terra. Aí eu pergunto para você: houve eleição? Houve partidarismo? Por acaso alguém disse: coloque José aí? Não. O que aconteceu para José subir no trono? Aconteceu que o faraó teve sonhos e que ninguém soube interpretar. E Deus deu uma interpretação para o homem dele. Quem era o homem dele? José. Então você vê Deus ungindo com o Espírito José, para José governar o Egito. Aí você tem o faraó que gera um filho, que gera outro filho, e vem a dinastia, né? Um filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, e o Egito está na mão do faraó.
da sua descendência. Aí Deus vai lá e diz assim: eu vou mudar isso aí, eu vou colocar quem eu quero lá. Aí Deus foi lá e deu um sonho para o faraó. O faraó não conseguiu interpretar e deu a interpretação para o homem dele. Quem era o homem dele? José. Então Deus colocou José para ser governador do Egito. Você entendeu, irmão? Você pode dar glória a Deus? E um aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. O segundo personagem que eu trago aqui, e eu preciso da sua atenção, é o personagem chamado Moisés. Tá? Moisés vem logo a seguir de José. Não é verdade? Aqui já havia passado muito tempo de José, muitos anos de José. Havia passado aqui cerca de 430 anos. Moisés já tinha atingido 40 anos. Depois Moisés foi para o deserto, já tinha passado 40 anos no deserto. E agora Moisés estava voltando do deserto para libertar Israel. Em Êxodo, no capítulo 1 até o 3, você tem desde o nascimento de Moisés até o chamado de Moisés para libertar o seu povo. Você entendeu? Ou queriam matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque um astrólogo diz que surgiria ali um libertador. O faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Os pais, a mãe de Moisés, jogaram Moisés no cesto. Moisés foi acolhido pela filha do faraó, filha da filha do faraó. Moisés significa tirado das águas. E Moisés foi criado no castelo. Aí, lá em Êxodo 2:23, passado muito tempo, diz a palavra, muito tempo se passou, depois disso morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, debaixo de uma escravidão, e o seu clamor subiu ao céu. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Graças a Deus. Aí, a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu e trouxe Moisés lá no deserto. Lá em Êxodo 3:2 diz assim: ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés observou, e a sarça ardia em fogo, contudo não se consumia. Disse o Senhor no versículo 7: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitos e sei o quanto está padecendo. Nós temos aí Deus escolhendo José para salvar Israel, para salvar a sua família. E José não só salvou a família, como salvou uma nação inteira e tornou essa nação próspera, o Egito. O Egito se desenvolve, passa o tempo, eles esquecem de José e agora começa a oprimir os hebreus, o povo de Israel. O que Deus faz? O Senhor Deus faz uma votação para ver quem é que seria aquele que resgataria Israel lá de dentro? Não. O Senhor vai lá no deserto buscar Moisés e unge Moisés com poder
eu tenho aqui um homem que salvou a família, e agora eu tenho outro homem que vai salvar uma nação com cerca de 3 milhões de pessoas. Aonde que está o domínio, irmãos? Estava no Egito? Não, estava em Deus que colocou alguém para governar o Egito. Aonde está o poder? No Egito que estava oprimindo Israel? Não, estava no Deus que levantou um homem para tirar de dentro do Egito. E olha só o interessante, com José, quando os egípcios abençoaram José, a nação prosperou. Quando os egípcios amaldiçoaram Moisés, a nação do Egito pereceu. Abençoa e você será abençoado. A Bíblia diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sempre abençoa, sempre abençoa. Nós temos aí um Senhor em 3 ciclos: 40 de Moisés no Egito, 40 de Moisés no deserto e 40 Moisés ungido pelo poder para salvar uma nação de 3 milhões de pessoas. Posso ouvir um glória a Deus? Terceiro personagem é Daniel. O livro de Daniel se fala por si. Daniel foi levado cativo por Nabucodonosor, tá? Foi levado cativo. Ele fazia parte da tribo de Judá. Quando chegou lá, queriam matar todos aqueles que eram sábios. Daniel intercedeu e recebeu a revelação do sonho, quer dizer, o que o rei sonhou, o que Nabucodonosor sonhou, e ainda deu a interpretação. Várias vezes se repetiu o sonho, se repetiu as interpretações, e mesmo que a nação de Israel tenha ido para o cativeiro, mesmo que a nação de Israel era muito menor do que aquela que saiu do Egito, Deus levantou Daniel para salvar a sua nação. Aleluia! Você está entendendo? Aí você tem Daniel que foi levado para o cativeiro, interpreta sonhos e passa a fazer parte do governo de Nabucodonosor, do filho de Nabucodonosor, Belteshazzar, de Dário e também de Ciro, dos babilônicos, dos medos persas e dos persas. E as revelações de Daniel estão até hoje nos nossos dias, porque Deus escolheu um homem para preservar. Aí nós vamos ver o controle de Deus sobre todas as coisas. E eu quero dizer para você, irmão, não é um homem que manda na terra. Não são os homens que mandam na terra. Não são os políticos que mandam na terra. É Deus. É Deus que estabelece. É Deus que remove. É Deus que coloca. É Deus que tira. Está no controle de Deus. É Deus que deixa estar lá. É Deus que não deixa. Se está uma bagunça, porque Deus permitiu. Se está bom, porque Deus permitiu. Porque Deus conduziu. Aleluia. E aí nós temos 3 personagens. Deus os colocou onde quis, como quis. Terceiro, sem mesmo eles saberem. Né? Ah, Moisés, não queremos se Moisés aí, ele foi assassino. Deus levantou Moisés e pronto. Glória a Deus. Ungiu com poder. Não houve tanta manifestação de poder como na vida de Moisés. E só Jesus ganha dele, né? Para livrar
para levar seu povo, né? Moisés livrou o povo do Egito. José livrou a sua família. Daniel livrou os hebreus, os judeus, por gerações. Você entende isso, irmão? Um homem só vivendo na terra para cuidar dos outros. Aí eu coloquei 3 homens que Deus escolheu e quem os homens escolhem. Aí nós vamos para 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, verso 3. E a Bíblia diz assim: 1 Samuel, verso 3. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: escute, por favor, se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para o Senhor, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Aí, esse é o capítulo 7. Aí logo no capítulo 8, olha o que acontece. 8, verso 6. No entanto, esta expressão constitui sobre nós, o povo de Israel falou assim: constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós. Causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome do Senhor e orou ao Senhor. Aí no versículo 7, olha para mim, no versículo 7, o Senhor consola Samuel. E diz assim: Samuel, eles não estão te rejeitando a ti, eles estão me rejeitando a mim. Ora, nós temos um Deus aqui que eu já citei, levantou José, e você conhece a história, levantou Moisés, e você conhece a história, levantou Daniel, entre outros, Esther, Boaz, entre tantos, para preservar a nação. Aí o Senhor está reinando sobre Israel, o Pai, Deus, o sacerdote e o povo. Deus está reinando sobre Israel. Eles acabaram de trazer a arca de volta, eles acabaram de reorganizar toda a nação, e o povo diz assim: não queremos o sistema sacerdotal, nós não queremos Deus, o sacerdote e nós, o sacerdote e Deus. Nós queremos um rei. Nós queremos uma dinastia, um rei, uma monarquia, né? Um rei. Aí Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando a mim. Glória a Jesus, aleluia. Porque quem governava era Deus, através do sacerdócio. Se você olhar, se você ler toda a história de Samuel, você não encontra deslize nenhum em Samuel. Não tem. Ele, ainda jovem, ouvia a voz do Senhor. Foi o último grande juiz e o primeiro grande profeta. Posso ouvir glória a Deus? Aí, agora o povo não quer mais esse sistema. Ora, toda a história bíblica, todo o Antigo Testamento, o Senhor cuidou de Israel. E agora vem a fase dos reis.
Você vai estudar rei por rei, você vai encontrar reis abençoados, como Davi, além de ser sanguinário, era um rei segundo o coração do Senhor. Você vai encontrar Salomão, que em determinado momento sacrificava crianças. Você vai encontrar Josafá, que foi um grande engenheiro de guerra, um grande estrategista, inventor de grandes armas bélicas, grande vencedor em Israel. Você vai encontrar Acabe, governado por uma mulher, Fenícia, que colocou Israel por terra. Deus teve que levantar profeta Elias. E você vai encontrar o filho de Ezequias, Manassés, o pior rei de Israel. Sacrificava a criança, adorava os demônios, adorava Baal. Ele trouxe muito prejuízo espiritual para Israel. Então, o sistema de reis, monarquia, trouxe prejuízos para Israel, mas foi o que Israel escolheu. Então, queridos, o que eu quero trazer aqui é as nossas escolhas. É preferível deixar para Deus escolher por nós, e nós fazermos a nossa parte em tudo. Jamais colocarmos a nossa opinião, a nossa vontade na frente de Deus, porque a nossa vontade pode ser recheada das melhores intenções, mas a vontade de Deus é perfeita. Glória a Deus. O que você diria para a vontade de Deus para José? O que você diria? Como assim vontade perfeita para José? Jogar ele na cova? Ser vendido? Isso é vontade perfeita? Para mim e para você não é, mas para Deus é. Trabalhar de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero trazer quem por si mesmo escolheu vir. Jesus. Eu mesmo irei e aplainarei todo o caminho torto. Que eu li aqui, Isaías 45, 2 e 3. E ele ainda diz assim: arrombarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Ele decidiu vir, ser semelhante a mim e a você, para inverter o domínio, para religar o homem com o Senhor, para trazer a reconciliação. Agora nós temos acesso, porque se dependesse do Egito, se dependesse desse mundo, se dependesse dos homens, nós não teríamos nada disso, porque os homens buscam seus próprios interesses. E o que é seus próprios interesses? É quando eu realizo a minha vontade, você a sua vontade, e não realiza a vontade que Deus disse para você realizar. Posso ouvir um glória a Deus? Aí em João 1,14 a Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi escolha dele vir para nos resgatar. Encerrando aqui a nossa prática e começar a nossa reunião. Os homens querem governar aqui, certo? Todo mundo quer uma boquinha, todo mundo quer governar aqui. Ou a cidade, ou o estado, ou o país, ou o mundo. Mas eu e você temos a consciência que seja quem for que está lá, a hora que Deus quiser, Ele levanta um José, Ele envia um Moisés, Ele dá sonho para um Daniel, e Ele traz um profeta. Aleluia! Você entendeu isso, irmão? Os cristãos querem ser governados por Deus. Você entende isso? Que nós queremos o governo de Deus, nós queremos a teocracia, o governo de Deus. Você entende que aqui os homens querem se colocar ou colocar alguém,
Mas o Senhor, Ele governa. Ah, mas o fulano está lá, o Beltrano está lá, faz isso, deixa de fazer. A hora que Deus quiser, Ele interfere. Glória a Deus. Não tinha lá um grande general chamado Naamã, podre. Ele, no meio dos seus soldados, ele não tirava a sua armadura, porque ele ia aparecer sem orelha, sem nariz, sem os pedaços da mão. Ele era leproso, mas em casa ele tirava a armadura. E Deus usou uma menina anônima, porque o governo está na mão do Senhor, irmão. Glória a Deus. Você entende isso? O governo está nas mãos do Senhor. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse 19:16, eu vou resumir: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí Apocalipse 19:16, o primeiro rei em letra maiúscula, o segundo é em plural, reis, letra minúscula. Rei dos reis. Então ninguém governa você. Quem governa você é o rei. Porque você é rei. Aleluia. Senhor dos senhores. O primeiro Senhor em letra maiúscula, no singular. O segundo Senhor, senhores. Senhor dos senhores, letra minúscula. Senhores. Senhor dos senhores. Consegue pegar isso aqui, irmão? Consegue pegar? Pegou? Pegou? Ei? Você entendeu? Então tranquilize o teu coração. O nosso olhar tem que estar lá nos céus. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Louvado.